Olá, Isabela. Olá, Márcia. Bem-vindas. Olá, boa tarde. Vamos a mais um Café e Palavra. Meu nome é Deise Mouta e sou, como você, uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus. Seja bem-vindo. Chegue aí com seu café, se assente e vamos conversar sobre a Palavra de Deus. Deise, por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo essas lives? Qual o seu objetivo? Você pode estar perguntando isso aí no seu íntimo. Mas eu vou dizer para vocês que o meu objetivo é ativar vocês a também abrirem canais onde vocês possam compartilhar com outras pessoas o que Deus tem feito na vida de vocês. Boa tarde, Tabata. Olá. E que vocês compartilhem, porque existem pessoas que ouvirão vocês, se vocês falarem. E a gente costuma guardar para si as coisas boas e não compartilhar. E agora que estamos mais dentro de casa, esse é um canal aberto para que você possa compartilhar com outras pessoas sobre aquilo que, suas experiências que Deus tem feito com você, que você tem passado, suas lutas. E aí você vai descobrir que o que você tem passado, muita gente passa também. E você pode compartilhar com outras pessoas. Então o objetivo é isso, é incentivar, ativar você a fazer o mesmo. Eu me lembro que quando eu estava trabalhando lá em Copacabana, eu era secretária de uma igreja e toda tarde eu estava lá sozinha naquela sala. Eu iniciava fazendo uma leitura, orando e meditando na palavra. A senhora que vinha limpar a sala, ela estava lá também e eu compartilhava com ela. E eram experiências maravilhosas que nós tínhamos. Uma orava pela outra, uma contava a experiência para a outra. Isso era muito bom, era enriquecedor. E eu sinto falta disso, eu sinto falta de sentar com alguém na mesa de café e a gente poder compartilhar. Então, esse canal aberto, para mim, me ajuda nesse sentido, de eu fazer esse tipo de coisa, de poder compartilhar minhas experiências, aquilo que Deus tem falado com outras pessoas. Vamos orar? Deus, obrigada por mais um dia, obrigada por essa tarde, obrigada, Senhor, por esse canal aberto, em que eu possa, Senhor Deus, compartilhar daquilo que o Senhor tem feito na minha vida com outras pessoas. E que possamos trocar, Senhor Deus, experiências, louvar e adorar o Seu nome, te engrandecer em tudo que fizermos. Eu te peço que o Senhor nos oriente, que o Senhor diga exatamente aquilo que temos que aprender, aquilo que precisamos aprender, Senhor Deus, com a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que é comum a todo mundo. Todo mundo passa por sofrimento. Todo mundo passa por provas, por sofrimentos, tribulações, né? E o que a palavra de Deus fala sobre isso? Lá em João 16:33, está escrito assim: eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo, vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. E Jesus fala assim, comigo, para que comigo, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. Mas olha, vocês vão sofrer. Vocês vão passar por isso, mas vocês tenham coragem, porque eu venci. Então, primeiro, estamos com Jesus. Ele está conosco. E aí você não está sozinho passando pelas tribulações. Você não está sozinho passando pelos sofrimentos. Você tem a garantia da presença dele. Então, ele já disse, olha, eu venci. Sabe quando alguém já conhece o caminho? Alguém que passou por uma situação, venceu e sabe como fazer? Então, se estamos unidos com ele, nós vamos passar por isso também, porque ele vai nos orientar, vai nos ajudar. Mas não se enganem. Todo mundo vai passar e tem passado por tribulações, por problemas. Todo mundo tem problema, não é? Seja de qual área for. Alguns estão passando por um problema de saúde muito sério, que não gostaria de estar passando. Mas apareceu, chegou. E aí você pode ter certeza, você pode ficar em paz, porque você não está sozinho. Existe um que nos conhece por dentro. Ele nos conhece por dentro, ele sabe dos nossos pensamentos, sabe dos nossos medos. Então, não estamos sozinhos, Jesus está conosco. Às vezes é um problema de desemprego, você não queria, não está conseguindo resolver essa situação porque está difícil, não tem trabalho, e aí como é que vai ser? Aí o Senhor diz assim, ó, vocês estão comigo para que tenham paz.
Jesus alimentou uma multidão com 5 pães e 2 peixes. Nós cremos nele, que é o mesmo daquela época, e ele é o mesmo hoje e será eternamente. Então, quem tem capacidade de alimentar 5.000 homens, porque as mulheres e as crianças não eram contadas, e geralmente tem mais mulher do que homens e crianças, então nem pensar, né? Então imagina a multidão, gente. Isso daí, a mente humana não consegue alcançar a quantidade de gente que foi alimentada naquela tarde. Depois de ouvirem a palavra, Jesus percebeu que eles estavam com fome, estavam cansados, que ia demorar para chegar em casa, alguém poderia desmaiar, alguém poderia ter problemas. Então Jesus falou assim: vamos alimentar esse povo. E aí os discípulos falaram: Senhor, não temos dinheiro, não tem condições, e como é que nós vamos comprar? Não tem condições de alimentar esse povo todo. Aí Jesus perguntou o quê? Jesus falou assim: o que vocês têm aí? Veja que Jesus ele não fez aparecer do nada. Ele usou o que eles tinham lá. Aí uma criança, um menino lá tinha 5 pães e 2 peixes. Então tá bom. Agradeceu. Ah, gente, era pouco, não era? Pensa. Você pensaria o quê, gente? Com isso não dá para alimentar nem 2 pessoas direito. Mas Jesus, ele agradeceu a Deus. E ele foi partindo aquilo ali. Foi partindo, ele foi... No final, sobraram 12 cestos. 12 cestos de peixes e pães. Imagina isso, que milagre. Os discípulos com certeza devem ter ficado com aqueles cestos, né? Eram 12. Então Jesus é assim, se você está passando por um problema de desemprego, cola nele, porque ele tem a solução. Ele pode te dar uma ideia de você fazer alguma coisa que você nem imaginava, que você nem estava sonhando em fazer, e dali tirar o recurso. Ele pode abrir portas, mesmo que temporárias, né? Mas não se engane, existe aí uma linha de dizer que aceitou Jesus, seus problemas resolveram. Aceitou Jesus, você vai ter problema sim, mas você não estará sozinho. Você vai passar pelo deserto, você vai passar pela tribulação, mas você não vai estar só. Essa é a diferença. Porque simplesmente você vai estar com o Senhor do universo, com aquele que fez todas as coisas com você. Ah, mas eu não estou vendo. Mas é pela fé. A fé você tem, mas você não vê, mas você acredita. Olha, o ar você não vê, mas você crê que ele existe, porque você respira. Não é verdade? Então, e como é importante? Jesus, Deus, você não vai ver, mas você vai sentir a presença dele, você vai experimentar os milagres que ele tem. Então, continuando aqui, ó. Aceitar Jesus como Salvador e decidir segui-lo são 2 das melhores decisões que você tomou em sua vida. Boa tarde, evangelista, seja bem-vindo. No entanto, ser um seguidor de Jesus não significa que você nunca enfrentará provações ou aflições. De fato, a Bíblia nos ensina que em nossa caminhada temporária nessa terra, experimentaremos todos os tipos de dificuldades. Por exemplo, o rei Davi disse que os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor os livra de todas elas. Está escrito em Salmo 34:19. Pega essa palavra, toma posse dela. O Senhor vai livrar de todas, não é de algumas, é de todas as aflições. O próprio Jesus disse assim, ó: no mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Está escrito em João 16:33. E ambos, Davi e o próprio Jesus, testemunharam o poder da proteção de Deus em meio a situações muito turbulentas. Veja bem, Jesus sofreu, né? Jesus sofreu muitas coisas. Ele sofreu humilhação, ele não foi acreditado, tentaram jogar ele de uma montanha lá, de um penhasco, né? Quando ele disse que tinha se cumprido a profecia lá em Isaías, né? E ele fala assim: hoje se cumpriu, que a luz brilhou, né? Então ele é a luz. E lá no templo, quando ele estava falando, o povo não aceitou e tentou matar ele. Então o próprio Jesus sofreu muitas coisas. Ele foi largado pelos amigos no momento mais difícil. Ele sabia que isso ia acontecer. Jesus morreu morte de cruz. Tem noção do que é isso?
é terrível. Só que ele ressuscitou ao terceiro dia e fazia parte do plano de Deus isso tudo acontecer. Então, Jesus, ele se entregou. Na verdade, ele não foi capturado, ele se entregou porque fazia parte do plano de salvação de todo mundo, que ele passasse por ali, por aquela cruz, porque ele era o Cordeiro que tira o pecado de todo mundo, né? Então, o próprio Jesus passou por problemas, mas Deus estava com ele. Deus estava presente. Nos momentos difíceis, ele ia para o deserto e ali ele passava um tempo com Deus, em oração, aprendendo, se alimentando da palavra de Deus, né? Então, por que a gente não vai passar? Nós vamos passar. Jesus nunca escondeu isso da gente. Isso é verdade. Vamos passar por problemas, sim. Lá em Hebreus 12, eu vou ler para vocês, olha só. Será que vocês já esqueceram as palavras do encorajamento que Deus lhe disse, como se vocês fossem filhos dele? Pois ele disse, preste atenção, meu filho. Isso aí é uma conversa de pai para filho, tá? Quando o Senhor o castiga, e não se desanime quando ele o repreende, pois o Senhor corrige quem ele ama e castiga quem ele aceita como filho. Suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai, pois o sofrimento de vocês mostra que Deus o está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Nós somos pais, né? E quem não é pai, um dia vai ser o pai, mãe. Ou então tem crianças que estão sobre o seu domínio, que você é responsável por alguma criança que está perto de você. Se você é um professor, você é responsável pelas crianças em algum tempo. E aí, você não tem hora que você castiga, olha, você priva ela de alguma coisa para que ela aprenda, para que ela cresça, né? Tem um objetivo. E o objetivo é bom, mas não é bom naquela hora, porque naquela hora a criança não gosta. Ela chora, ela fica triste, ela às vezes demora um pouco para se recuperar. Mas a finalidade é corrigir. Hoje eu estava olhando minhas plantas e vi que tem várias folhas que estão amarelas. E aí eu fui lá tirar, arrancar, limpar. Eu fiquei pensando assim, se eu fosse planta eu estaria chorando agora, né? Porque eu arranco, quebro, tiro, limpo. Às vezes arranco uma folha que estava boa, verde. Aí você pensa assim, meu Deus, eu nem merecia isso, né? Caso assim, tem sofrimento que você não fez nada para acontecer, mas tem um propósito, tá? Ali no meu caso eu errei mesmo, o problema fui eu, tirei a folhinha que estava verdinha. Mas existe na nossa vida momentos que a gente sofre e não tem nenhuma razão assim que a gente saiba, que a gente tenha conhecimento de que aquilo faz sentido. Por que eu estou passando por isso? Aí você pensa, quantas vezes você não passou por uma situação e que depois que você passou dela, você encontra alguém que está sofrendo a mesma coisa. E você tem experiência para falar e ajudar aquela pessoa. Você tem autoridade para dizer sobre aquele assunto porque você já passou. Quem já foi internado, quem já sofreu uma operação, sabe dizer, é assim mesmo, e tem história para contar, olha, você faz isso, você faz aquilo, toma cuidado com isso, não come certas coisas, e então você tem autoridade para falar com aquela outra pessoa e ajudá-la naquele momento difícil. Ela queria? Não. Você queria passar? Também não, mas o que você tem na bagagem vai ajudar e servir alguém, entendeu? Então a gente tem que ter paciência, fé, esperança, ficarmos em paz, porque nossas tribulações e problemas, ou mesmo quando somos podados por Deus, tem um propósito. Vamos caminhando, entregando ao Senhor todas essas coisas. Veja bem, as minhas flores, as minhas plantas estão com folhas secas, estão precisando de uma limpeza. Com o tempo isso vai acontecendo mesmo. Necessário é que se limpe para que novas folhas apareçam. Olha como essa tá bonita, mas se for olhar bem, eu vou encontrar algo que precisa ser limpo. Assim também é a nossa vida. Existem coisas que vão acontecendo que precisam ser retiradas porque atrapalham para que novas
coisas aconteçam. E aí, se eu fosse essa planta, eu com certeza estaria chorando nesse momento, porque deve doer. Quando somos limpos, como somos podados, é para que novas coisas venham, novos brotos, para que a vida fique mais leve. Precisamos passar por esse processo. Não é fácil. Com certeza não é fácil. Mas é necessário. E assim, nos tornamos aptos para ajudar outras pessoas que vão passar pelo mesmo processo lá na frente. Teremos condições, autoridade para falar do assunto, porque já passamos por isso. Veja quantas coisas foram tiradas e quantas que ainda precisam ser tiradas. O sofrimento, quando se passa, não é bom, mas ele nos ensina muitas coisas. Se vocês não são corrigidos, como acontece com todos os filhos de Deus, então vocês não são filhos de Deus, na verdade. Então, assim, o pai corrige o filho que ama. Se o pai não ama, ele deixa o filho jogado. Deixa ele quebrar a cara sozinho, deixa ele aprender com os seus erros, né? Quantas vezes você não ouviu falar isso? Quantas vezes? Mas não, o pai, ele tá sempre preocupado. O pai que ama, ele tá assim, peraí, filho, peraí, não é assim não. Deixa eu te ajudar. No caso dos nossos pais humanos, eles nos corrigiam e nós os respeitávamos, né? Tem pessoas, que, inclusive assim, de uma certa idade, que era da época que o pai batia mesmo com vontade. E eu sou uma, apanhei pra caramba, apanhei muito. Nem por isso fiquei doente, fiquei assim neurótica, nada disso, ou infeliz, nada disso. Na época era ruim mesmo apanhar, mas depois continuo amando meu pai, respeitando ele, entendeu? Não fiquei com sequelas, mas eu sou desse tempo em que as pessoas elas recebiam mesmo, e a gente continua respeitando nossos pais. Então devemos obedecer muito mais ainda o nosso Pai Celestial e assim viveremos. Os nossos pais humanos nos corrigiam durante pouco tempo, pois achavam que isso era certo. Mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem. Gente, eu tô lendo Hebreus 12, eu tô no 10, tá? Para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. Santidade, nós somos separados para Deus. E Deus está cuidando da gente, está nos podando. Quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Então, por que passamos por sofrimentos? Passamos porque somos gente, somos humanos, porque tem um propósito maior que nem sempre a gente entende, porque estamos sendo corrigidos, porque estamos ganhando experiência para ajudar outros. Então sofremos, nem sempre porque somos responsáveis por isso, mas tem vezes que sim, porque buscamos, porque fizemos escolhas que não eram boas. Então existem vários motivos para o sofrimento, mas não se iluda que você não vai sofrer nunca. Enquanto houver vida, vai haver sofrimento, mas também vai haver cura. Também vai haver momentos bons, momentos de que você está no deserto e momentos que você está no oásis. Momento que você está no vale da sombra da morte, mas no momento que você está na montanha, que você está no alto. Então não é o tempo todo sofrendo. Existe o escape, né? E as coisas, elas vêm conforme a gente suporta. Deus manda conforme a gente suporta. Então tenham fé, acredite no Senhor
E vamos seguindo em frente. Ok? Eu acho que foi bem interessante isso tudo, porque a gente encontra na Bíblia sobre esse assunto, sobre o sofrimento, né? Então, o Senhor, quando é um castigo do Senhor, quando Deus está nos corrigindo, é para o nosso bem, porque Ele nos ama, porque Ele está precisando tirar algumas arestas da gente que está atrapalhando a nossa vida. Gente, eu vou terminar aqui. Muito obrigada por terem ficado. Deus abençoe vocês. Tenham uma boa tarde. Aproveite o café de vocês aí, que eu estou aproveitando o meu. Amanhã, se Deus quiser, estarei de volta nesse mesmo horário. Eu espero que tenha abençoado vocês de alguma forma. Se vocês puderem escrever alguma coisa aí, deixe uma mensagem para mim. Digam como é que está sendo para vocês essas tardes, tá? Eu quero muito ler o que vocês estão pensando. Um beijo para todos, Deus abençoe, e eu vou desligar agora, tá bom? Tchau!